Profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Senhor, que tu uses esse texto do profeta Sofonias para falar ao nosso coração nessa noite sobre esse tema tão importante que é a humildade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Venha ao nosso socorro. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, eu já preguei outra vez sobre esse mesmo texto de Sofonias, capítulo 3, versículos 1 e 2. E eu não gosto muito de ficar repetindo o sermão. Eu acho que a Bíblia é tão rica, tão grande, tem tantas pérolas, tanta riqueza, que eu acho às vezes desnecessário você ficar repetindo. Mas eu decidi voltar esse texto, não é a mesma mensagem, eu estudei todo o texto, todo o profeta Sofonias novamente. Na verdade, em cima desse mesmo texto que eu já tinha pregado outra vez, eu refiz o conteúdo, a mensagem praticamente a mesma. A única coisa que eu faço é chamar a atenção para algumas outras questões importantes nesse mesmo texto, nesses mesmos 2 versículos. Porque o tema que nós temos tratado durante esses domingos é sobre humildade. A humildade indispensável. A humildade ela é indispensável à verdadeira espiritualidade. E nós, domingo passado, com o pastor Eduardo, nós vimos algo sobre o contrário da humildade, que é o orgulho. E nós descobrimos, lendo e acompanhando a reflexão dele em Gênesis capítulo 3, que o orgulho está lá no fundamento da nossa vida, do nosso pecado. Então, todo pecado ele tem como elemento fundamental o orgulho, a soberba. E eu quero, nessa reflexão de Sofonias capítulo 3, versos 1 a 2, mostrar para você aonde a falta de humildade vai te levar. E eu queria introduzir essa reflexão, antes de entrar propriamente no texto, dizendo que o orgulho é um péssimo companheiro de viagem para a vida. Você caminhar, conduzir a sua vida, tomar as suas decisões com base na soberba, se não for a pior, é uma das piores coisas que você pode fazer. O orgulho, nosso orgulho, a nossa soberba, é péssimo em dar conselhos, não ajuda, atrapalha. Ela nos faz, o orgulho, a soberba nos faz perder tempo, boas oportunidades, nos faz perder bons empregos, nos faz destruir boas amizades e até mesmo acabar com a nossa família. Tudo isso o orgulho. O orgulho nos dá a falsa confiança, nos dá certezas profundamente ilusórias, argumentos falsos. O orgulho, ele sussurra para nós o que queremos ouvir e nos faz surdos para o que precisamos ouvir. E por mais que saibamos de tudo isso, que Deus ele odeia o orgulho, Deus ele odeia o soberbo, por mais que saibamos do quanto o orgulho é venenoso e destrutivo, e do quanto os humildes eles são abençoados por Deus, cá estamos nós tendo que lidar com algo tão terrível quanto o nosso próprio orgulho. E eu já tive a oportunidade de pregar sobre esse texto de Sofonias. A minha abordagem foi levemente diferente, porque o que eu quero mostrar nessa noite é a razão do povo estar dessa maneira, como é descrito em Sofonias 3, 1 a 2. Sofonias, esse livro, ele foi escrito por um profeta chamado Sofonias. Nós não temos grandes informações sobre ele. O seu nome significa o Senhor escondeu.
ou o Senhor ocultou, ou alguns vão falar o Senhor protegeu. Sofonias é de linhagem real. No começo do livro de Sofonias, capítulo 1, é dito que ele vem da linhagem do rei piedoso, do grande rei Ezequias, que implementou uma grande transformação espiritual em Israel, na verdade em Jerusalém, melhor dizendo. E o livro de Sofonias ele foi escrito durante o período de um rei igualmente bom, que era o rei Josias, que reinou entre 640 e 609 a.C. O livro de Sofonias ele foi escrito lá pelo ano de 627 a.C., mesmo período em que Jeremias profetizou, o grande profeta Jeremias, aquele que nos relata os terríveis cercos a Jerusalém, e nós temos então o livro de Lamentações de Jeremias. Ele era contemporâneo de Jeremias. E nós, inclusive, durante o nosso estudo nessa noite, vamos ler alguns textos que o profeta Sofonias trouxe a sua mensagem. Nesse período em que Sofonias, Jeremias, eles profetizam, o reino do sul, Israel, cuja capital era Samaria, já tinha sido completamente devastado pela Síria. Não havia restado praticamente nada de Israel. A Síria invade Israel lá pelo ano de 722 a.C., e Israel é completamente destruído. Nessa época em que Sofonias ele escreve, outro império ganha força e começa a avizinhar-se de Jerusalém, que era o Império Babilônico. Ele ganhava força, se tornava hegemônico e começava a ameaçar Jerusalém. Manassés, filho de Ezequias, vocês vão lembrar muito bem desse nome, ele sucedeu o grande rei piedoso Ezequias. Manassés era filho de Ezequias e efetuou profundas mudanças religiosas no pior sentido da palavra, porque ele implementou a idolatria como religião oficial em Jerusalém. E por conta do que Manassés fez e Josias tentou reverter, nós temos Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, reinando por pouquíssimo tempo, e nós temos então o rei Josias. E então, durante o período do rei Josias, que foi um ótimo rei, nós temos a descoberta da lei, e nós temos então um novo despertamento espiritual em Jerusalém. Mas, ao que parece, foi tarde demais. E então Deus já tinha determinado a punição do povo por causa do seu pecado. Nós começamos o texto de Sofonias, como lemos, Sofonias capítulo 3, versículo 1. Você pode olhar brevemente o que diz esse texto. Nós temos aí um resumo do que o povo se tornou. Aquela nação santa, pura, escolhida por Deus, aquele povo de Deus, precioso, que viu os milagres, que recebeu a lei, que foi tirado da escravidão com a mão poderosa do Senhor, derrotando o faraó e seus exércitos, efetuando grandes milagres. Esse povo se tornou, de acordo com o que o próprio texto de Sofonias diz, numa nação rebelde. Rebelde porque eles não faziam o que Deus mandava. Eles não obedeciam à lei, não obedeciam os profetas, não obedeciam os sacerdotes. Não apenas isso, eles eram rebeldes porque não apenas não faziam o que Deus mandava, mas faziam o que Deus condenava. Sabendo que Deus pensava da idolatria, da prostituição, dos postes ídolos, dos deuses pagãos, dos casamentos mistos, dos sacrifícios nos altos, sabendo de tudo isso, ainda assim a nação fazia. Eles sabiam que Deus abominava, que Deus odiava tudo isso, que Deus ele estava disposto a punir a idolatria, a desobediência à lei, ainda assim eles faziam. Por isso esse povo que saiu do Egito, liberto com mão poderosa, que viu milagres, que recebeu lei, agora ele é chamado pelo próprio Deus de um povo rebelde.
E eles também são um povo impuro. O pecado contaminou todo o povo. Está tudo contaminado, manchado, comprometido por causa do pecado. Pais, mães, filhos, crianças, animais, altos generais, soldados, empresários, ferreiros, carpinteiros, reis, rainhas, príncipes, juízes, sacerdotes, levitas. Está tudo comprometido, tudo impuro, tudo manchado. O pecado manchou e contaminou toda a nação. E além disso, é uma nação opressora. Aqueles que foram oprimidos durante 400 anos em Israel, no Egito, agora eles são os opressores. Eles são insensíveis às demandas do próximo. Não ligam para a justiça, não ligam para a honestidade, eles não querem saber de fazer bem aos pobres, eles não querem saber de emprestar sem juros, eles não querem saber de obedecer à lei no que tange à devolução das terras que foram adquiridas durante o período pré-jubileu, eles não querem saber nada disso. É um povo profundamente egoísta e injusto. Não cuidam do pobre, não cuidam do órfão, não cuidam da viúva, nada. Eles só oprimem, perseguem. Quem faz certo é errado e quem faz errado é certo. É um povo opressor, injusto. Agora veja só, amados, como esse versículo primeiro entra em um grande contraste com o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 27, versículo 10. Portanto, obedeçam a voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e estatutos que hoje lhes ordeno. Esse povo rebelde sabia que precisava obedecer à voz do Senhor. Levítico capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que seja o Deus de vocês, portanto sejam santos, porque eu sou santo. O povo impuro sabia que deveria ser santo. Deuteronômio 16, 20, sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Aquele povo opressor, injusto, eles sabiam que deveriam serem justos, e isso está em um claro contraste, desacordo com o que diz a palavra, e eles sabiam disso. Então a nação está muito bem caracterizada, é uma nação rebelde, uma nação impura, pecaminosa, uma nação opressora. As coisas erradas, os pecados, as iniquidades, elas graçam no meio daquela sociedade. Israel, mesmo diante de um quadro tão horrendo, tão triste, tão deplorável, nós talvez devemos pensar assim. O povo então cônscio dessa informação, sabendo que Deus pensava deles e que Deus estava disposto a puni-los e castigá-los por conta dessa situação, eles devem ter se arrependido, eles devem ter se quebrantado. Lé do engano, irmão e irmã. Levítico capítulo 26, versículo 19, quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Nem cai chuva e nem brota nada, por causa do orgulho do povo, da soberba. O povo em pecado se olhava no espelho e se achava o melhor povo do mundo, porque eram descendentes de Abraão, porque tinham uma história muito boa para contar a seus filhos. Jeremias capítulo 13, versículo 9, o mesmo profeta da época de Sofonias diz: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Apesar de tudo, de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a injustiça, eles ainda eram orgulhosos. E Deus então diz que vai destruir, quebrar esse orgulho e essa soberba. Qual é o terrível resultado do orgulho, então, desse estado de coisas que estavam presentes naquela cidade de Jerusalém? O único resto que sobrava, então, da grande nação de Israel. Nós encontramos no versículo 2,
É o próprio Senhor que fala por intermédio do profeta Sofonias. Como se caracteriza a vida de orgulho daquele país? Primeiro, eles não atendem a ninguém. O povo não apenas tinha a lei como guia, não eram as palavras apenas de Moisés, os livros que eram contidos em Levítico, Deuteronômio, Êxodo, Gênesis. A própria prática religiosa, o oferecimento de sacrifícios e a observância de determinadas festas, lembravam ao povo seu compromisso, ou o compromisso que eles deveriam ter com o Senhor. Os sacerdotes, os levitas, os bons reis que foram levantados pelo Senhor naquela época, os profetas que eram levantados como porta-vozes do Senhor, tudo, o povo tinha tudo, mas o povo não ouvia absolutamente ninguém. O povo não quis ouvir os profetas, o povo não quis obedecer a palavra, o povo não quis obedecer aos sacerdotes, o povo não quis obedecer aos reis, o povo não atende a ninguém, estão com o coração fechado e com os ouvidos surdos a todo tipo de súplica que eram feitas por intermédio de qualquer que fosse a pessoa. Estavam obstinados em fazer aquilo que era errado. Eles não obedecem em hipótese alguma à voz do Senhor. Deve nos chamar, queridos, a atenção que os grandes profetas de Israel, na verdade, todos os profetas, e a gente hoje fala muito sobre profecias, profetas e profetadas. Os profetas, eles surgiram na história de Israel em tempos de profunda crise espiritual. E eles foram perseguidos por causa do conteúdo da sua palavra. Jeremias foi um deles, lançado a um poço com lama pela cintura. Isaías diz a tradição que foi cerrado ao meio. Eles simplesmente não atendiam, não ouviam o que as pessoas, o que os profetas, sacerdotes e reis falavam. Não atendem a ninguém. É o estado do povo, do orgulho. Eles também não aceitam a disciplina. Deus, ele buscava conduzir o povo ao arrependimento. Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes, reis. Não apenas isso, mas Deus também levantou contra Jerusalém inimigos. Permitiu que eles se voltassem contra a cidade que o Senhor estabeleceu como seu lugar de morada. Deus fez com que a nação experimentasse a seca, que passasse por enfermidades, pragas de gafanhotos. As coisas davam errado, então se levantavam os falsos profetas para enganar o povo e manter o povo na sua ilusão. Jeremias 29, 8 e 9 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Não ouçam aquele que diz que está tudo bem enquanto nada está bem. Não ouçam aqueles que profetizam bênçãos e vitórias quando só há maldição por causa do pecado e derrota por conta da iniquidade. O Senhor então convida o seu povo a aceitar o castigo, a disciplina, como a mão do Senhor tentando conduzi-los à restauração. Jeremias capítulo 6, versículo 8: aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não nação e terra não habitada. Quer uma palavra mais clara do que essa de Jeremias para o povo de Jerusalém? Aceitem a disciplina, se submetam à disciplina do Senhor, para que eu não me afaste, para que eu não os abandone. Aí chega Jeremias capítulo 17, versículo 23, mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam, pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir e nem aceitar a disciplina. Orgulho. Decidiram, nós não vamos nos submeter, não vamos aceitar esse estado de coisas.
não atendem a ninguém, não aceitam a disciplina e não confiam no Senhor. É possível o povo de Deus não confiar em Deus? É. É possível a pessoa orar de manhã, ir para a igreja e não confiar em Deus? É possível. Eles confiavam em outros deuses, pediam socorro aos povos pagãos, como por exemplo ao Egito, que tanto oprimiu os judeus durante o período de escravidão. Na hora em que as coisas apertavam, a quem Jerusalém pedia ajuda? Aos egípcios. Deus falava e eles não confiavam. Não confiavam nem religiosamente. É aquela história de acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Eles iam realizar as suas atividades no templo de Jerusalém, mas em casa adoravam a falsos deuses. Não confiavam socialmente no Senhor, porque as leis que diziam respeito à propriedade, à terra, à agricultura, à justiça social, eles não praticavam, e nem politicamente, porque as relações que eles tinham com as nações pagãs era no sentido de terem proteção, porque não confiavam no Senhor. Apesar de tudo isso, eles manterem parte das atividades religiosas nacionais, porque faziam parte da cultura judaica da época. Mas no Senhor eles não confiavam. E nem se aproximam de Deus. Olha que situação grave. A aproximação que eles tinham nas atividades religiosas que eles desenvolviam era falsa. Havia muita aparência, havia muita religiosidade. Está tudo lá presente, os elementos, os sacrifícios, a guarda do sábado e tantas outras coisas, relevantes e irrelevantes, estavam presentes. Mas tudo isso não os fazia se aproximar de Deus. Jeremias capítulo 7, 8 a 11. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de... Estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Lá fora praticam tudo que é errado, mas chega no templo, é tudo santo. Aí aprende a orar, a falar com Deus, a pronunciar a Torá ou qualquer uma dos textos sagrados que haviam na época. Mas quando sai de lá, meu Deus, parece que Sofonias está falando da igreja evangélica atual. Quando sai da igreja, nada de confiar em Deus, nada de vida santa, nada de compromisso, nada de oração sincera, nada de adoração sincera, tudo falso. Os judeus, eles iam para o templo como uma maneira de descarregar a consciência para dizer, estamos salvos, cumprimos o nosso projeto religioso, podemos voltar a pecar e fazer o que quisermos. Jeremias capítulo 12, 7 e 8. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos dos meus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Herança, aqui ele está falando do povo de Jerusalém, do povo de Israel. Levantou a voz contra mim, por isso eu a odeio. Eu falar que odeio alguém é uma expressão profundamente forte, concorda comigo? Se eu falar, eu odeio você, é uma palavra muito forte. E isso saindo da boca de Deus, mais forte ainda. Porque o meu ódio, ele tem razões impuras, mas o ódio de Deus é santo. Ele é justificado pela sua própria natureza. Aquele que ama diz que odeia.
As palavras, queridos, são muito fortes, mas retratam bem a condição espiritual daquele povo tão orgulhoso, tão soberbo. E o que mais me mete medo e receio é que nós podemos ficar iguais a eles. E nesse versículo 2, então, nós contemplamos não apenas o terrível resultado do orgulho em Jerusalém, mas nós também podemos aprender o terrível resultado do nosso orgulho. Primeiro, porque o nosso orgulho, ele se manifesta quando nós nos recusamos a ouvir quem pode nos ajudar. Nós gostamos de estar cercado de bajuladores, de pessoas que digam o que nós queremos ouvir, que falam aquilo que nós precisamos, que nos tratem da maneira como nós achamos que merecemos. Nós não gostamos de pessoas que discordem das nossas ideias e opiniões ou confrontem o que somos ou fazemos. A gente não gosta disso. A gente gosta de adulação, de babação, de bajulação. Ah, muito bem, claro, você é muito inteligente. Ó, claro, isso daí pode fazer que vai dar certo. Nós não gostamos de pedir ajuda e procuramos resolver sozinhos todos os nossos problemas. A gente não gosta de ser ajudado. Na verdade, nós não gostamos de nos encontrar numa situação em que declaramos que somos fracassados, de que estamos naufragando, de que estamos perdidos, de que não sabemos o que fazer. Aparentemente todo mundo se dá bem na família e no casamento, porque só eu estou fracassando? E a gente não quer pedir ajuda porque a gente acha que consegue resolver do nosso jeito. A nossa vida espiritual praticamente não existe mais. Mas por que compartilhar e pedir ajuda sobre isso? Já que nós sempre achamos que podemos dar um jeito em tudo. Sempre estamos certos, temos tudo sob controle e no final de tudo a gente dá conta do recado. Então não tem por que pedir ajuda, não tem por que me humilhar e falar das minhas dificuldades e limitações para alguém. Uma frase que pastor ouve muito no ministério: eu não quero que ninguém se meta com a minha vida. Satanás disse a mesma coisa para Deus. Não quero que ninguém se meta. Meus problemas são meus problemas, ninguém tem nada a ver com isso. Estado de um coração tomado de soberba e orgulho. Se recusa a ouvir quem pode ajudar. A ouvir palavras de pessoas sábias, mesmo que sejam palavras duras e desconfortáveis de serem ouvidas, que sejam profundamente confrontadoras e ao mesmo tempo profundamente amorosas. E às vezes nem tanto amor assim, mas são palavras que nós precisamos ouvir. Incomoda, vem contra o meu orgulho, vem contra a minha soberba. Por quê? Quem é que vai me obrigar a ouvir isso? É o coração daquele povo de Jerusalém, que é como o nosso coração. Se recusa a ouvir quem pode ajudar. A palavra de Deus, então, ela perde o seu efeito. O que adianta vir numa pregação? Que adianta vir a um culto, ouvir a exposição da Escritura, um pastor falando, ou qualquer outra pessoa, ou então você abrir um vídeo no YouTube e assistir então a exposição da palavra, se não há no seu coração uma ponta de esperança de que isso possa transformar e mudar a sua vida, de que de fato você vai ouvir Deus falando com você? E Deus não fala quando o seu coração testifica. Não, é porque eu não senti que Deus falou comigo. Pouco importam os seus sentimentos, eles não valem absolutamente nada. A palavra é a palavra de Deus em qualquer circunstância, independente do estado do seu coração. Errado é o seu coração, não é a palavra.
O nosso orgulho nos leva a uma situação em que nós nos recusamos a ouvir quem pode ajudar. Tem gente que deixa isso bem claro. A cara, a postura, as palavras já deixam claro. Não adianta você falar que eu não quero ouvir. Isso é um caminho muito certo e propício para quem quer destruir a própria vida. Segundo, recusar-se a consertar-se quando preciso. Tão importante quanto ter os ouvidos para falar conosco é a disposição em consertar o que está errado. Deus, ele fala, meus irmãos. Deus levanta profetas, não profeteiros, não profetistas. Deus levanta homens e mulheres de Deus que expõem, que leem a palavra, que ensinam a palavra com autoridade. E quando então nós ouvimos a palavra, isso mexe com a gente. Ouvir, mas tão importante quanto ouvir aqueles que são usados por Deus para falar conosco, é a nossa disposição em consertar aquilo que está errado. Nós sabemos que Deus, ele disciplina aquele filho a quem ele ama. Se nós estamos sem disciplinas, é porque nós não somos filhos. E é grave que o nosso coração, ou o estado orgulhoso do nosso coração, não nos permita consertar ou que seja consertado aquilo que está quebrado dentro de nós. Nosso coração rebelde pode não estar permitindo, de fato, um trabalho do Senhor. Nós acabamos protelando decisões que precisam ser tomadas. Nós acabamos também minimizando a gravidade dos nossos pecados e fugimos do que deve e precisa ser feito. Às vezes é uma falta de perdão, uma restauração necessária, uma mudança de comportamento dentro de casa, uma tomada de posição no trabalho, alguma coisa precisa ser feita e nós protelamos, adiamos, encontramos justificativa porque não estamos fazendo, encontramos culpados pelos nossos erros, fazemos tudo isso por causa do nosso coração orgulhoso que nos leva a resistir à disciplina de Deus. Resistimos. Outro terrível resultado do nosso orgulho é não depositar em Deus toda a nossa confiança. Confiar em Deus é reconhecer que Ele está no comando. É não querer ser Deus. É não querer tomar uma posição, ocupar um lugar para o qual nós não temos a menor capacidade. Mas confiar em Deus, acima de tudo, é obedecer a sua palavra. É fazer o que Ele diz nas Escrituras. É submeter a nossa vida, o nosso coração, as nossas escolhas e as nossas ações com base naquilo que diz a palavra do Senhor. E essa confiança na palavra, de acordo com Jeremias, capítulo 17, 7 a 8, é uma confiança que produz fruto. Fruto na nossa vida diária, não é só dentro do prédio, do templo, da igreja, mas é no nosso dia a dia. Confiança em Deus produz frutos em nós, porque confiar em Deus é confiar também na sua palavra. Então nós não somos pessoas que nos tornamos vingativos, maldosos, maledicentes, porque a palavra está aplicada em nós e nós resolvemos os nossos problemas segundo o que diz a palavra do Senhor. Isso nos tira a ansiedade, tira o nosso medo, porque nós confiamos que Deus. Outro resultado sério do orgulho é não depositar em Deus toda a nossa confiança, porque nós somos bons demais para precisar confiar em outra pessoa que não nós mesmos. E quarto resultado terrível do nosso orgulho
porque você vai buscar alguém de quem você não tem necessidade. Nós não fazemos assim com parte dos nossos relacionamentos. Nós usamos as pessoas. Quando precisamos delas, nós nos aproximamos. Quando o seu uso termina ou perde o seu sentido, nós nos afastamos. E a pergunta que se faz é: o quão importante para você é se encontrar com Deus? Isso é uma pergunta que não é respondida com uma palavra, mas a gente responde com a disposição da nossa própria vida. É o quão nós estamos imbuídos nessa ideia de que nós todos os dias precisamos nos encontrar com Deus. Quanto do seu empenho pessoal está envolvido na busca por Deus, por se encontrar, por servir, por amar a Ele? Como você usa os seus recursos pessoais para encontrá-lo? E eu não estou dizendo recurso pessoal igual a dinheiro. Estou falando recurso pessoal como tempo, como energia, como inteligência. Como você usa essas coisas para se encontrar com o Senhor? Como você usa isso na sua oração? Como você usa isso na sua leitura da palavra, no seu serviço a Deus, serviço à igreja? Como é você vir a um culto desse? Você veio aqui para se encontrar com Deus? Poxa, o louvor não foi dos melhores, a palavra também não, mas, meu irmão, você colocou todos os seus empenhos nessa noite em encontrar o Senhor? São perguntas importantes, mas sabe o que é mais importante? E quando você encontra, como você reage? Porque eu acredito, quem bate, a porta abre, quem pede, recebe, quem busca, encontra. Então, quando você encontra, como o seu coração reage a Ele? O que muda em você? Quando você sai da sua casa, Deus, eu quero ter um momento de encontro, eu quero ouvir a Tua palavra, eu preciso de orientação, preciso de transformação. E quando você ouve, que você recebe, como você reage? E uma pergunta que eu acho mais perturbadora: você que deseja tanto a Deus, como você reage quando não consegue encontrá-lo? Quando você sente que Deus, ele de alguma maneira está resistindo a você. Que você vem num culto e você sai vazio. Quando você ouve a palavra e o seu coração sai seco. É sinal de que você não conseguiu encontrá-lo. Como você se sente? Assim como a corça anseia pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Falta suspiro, desejo, sede, fome, e quando nós então estamos famintos, sedentos, e nós então vamos ao lugar, você chega e diz: olha, infelizmente a comida acabou, não tenho nada para matar a sua fome, também nada para matar a sua sede. Como você se sente? Frustrado, triste, desamparado, desesperado, magoado, ferido. Nós nos sentimos assim ao não encontrá-lo. Os orgulhosos, os soberbos, os prepotentes, tratam Deus como um assunto de final de semana. Alguém que se busca no domingo, alguém que se busca no culto, e não no dia a dia. Quem pensa assim é o soberbo, porque ele julga que precisa de Deus apenas no domingo, que ele não precisa de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quem precisa de Deus é adventista. Mas a gente não, a gente precisa de Deus no domingo. A gente é evangélico, batista, e a gente então busca a Deus no domingo. No resto da semana a gente não precisa dele. Orgulho, soberba e prepotência de pessoas que acreditam que podem viver toda semana longe da presença do Senhor. Concluo, amados,
perguntando que esperança há para alguém assim, que não quer ouvir quem pode ajudar, que não quer consertar o que precisa, que não deposita em Deus sua confiança e nem quer buscar a Ele. Para aquele povo não restou esperança nenhuma. Literalmente, o povo foi destruído pelos babilônios. O Império Babilônico invadiu Jerusalém e destruiu absolutamente tudo. Todos, mulheres, crianças, jovens, idosos, todos. Os que sobraram foram levados cativos para a Babilônia. E o texto diz que eles tiveram melhor destino do que os que ficaram na miséria e na pobreza profunda. Se não fosse a graça do Senhor em separar para si o que ele chama de resto ou restolho fiel, toda a nação teria sido destruída por causa do orgulho e da soberba. Será, queridos, que nós já não estamos caminhando para algo desse tipo? Será que nós não somos dessa maneira que os judeus em Jerusalém? Talvez você dizer assim, não, eu não sou como esse povo de Jerusalém, já seja indício de orgulho no seu coração. Mas ao ouvir uma reflexão dessa, aquelas pessoas que de fato querem acertar com Deus, vão pedir misericórdia e graça para que sejamos humilhados em sua presença e o nosso destino seja outro e não a da destruição. Amados, nosso orgulho ele causa terríveis consequências na nossa vida e na vida de qualquer pessoa. Esse mundo, como nós falamos na nossa primeira reflexão, propagandeia a soberba e entende orgulho como um princípio de valor pessoal, algo desejável na sociedade. Nós então devemos divulgar todas as nossas boas ações e virtudes. Vivemos na sociedade que se prega o orgulho e soberba como modo de vida. Nós, queridos crentes que conhecem o Senhor Jesus, devem entender o valor da verdadeira humildade, porque a humildade, queridos, diante do Senhor, ela é indispensável. Os humildes são aqueles que serão abençoados, serão felizes, não os orgulhosos. Aonde levou o orgulho de Jerusalém? Perderam absolutamente tudo o que eles se seguravam e se apegaram para ter o orgulho. Temos o templo, Deus destruiu o templo. Temos os sacrifícios, Deus destruiu o sacrifício. Temos a nossa identidade, nacional, Deus destruiu a nação. Sobrou o que para eles se apegarem? Sobrou para eles se apegarem a Deus. E assim Deus faz com a gente. Que o nosso coração encontre disposição de humilhação, estarmos humildes na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor.